Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Vamos tomar um lugar. Não saia desse mover que o Espírito Santo já está fazendo no nosso meio. Aleluia. Pode se ficar de pé aí no seu lugar já. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Bom dia, meus irmãos. Palavra do Senhor em 2 Crônicas, não lembro o capítulo direito, mas é lá no final. Vai falar que o rei Josafá, ele está em guerra com os amonitas e os moabitas. E ali o rei Josafá, ele fica preocupado, só que ele recebe uma palavra profética do Senhor. A palavra profética do Senhor é: manda os levitas na frente, no meio da guerra, porque eu vou lutar essa guerra para vocês. Então ali o rei Josafá, ele guerreia através da adoração. Pastora Silvana, no início da oração, ela falou: vamos orar em guerra, né? Vamos guerrear. Agora o Senhor está nos dizendo: deixe eu guerrear as suas guerras. A partir de que você está adorando, na sua adoração, eu estou indo visitar lá o seu irmão, eu estou indo visitar o seu pai, eu estou indo lá no seu trabalho. Então deixe o Senhor guerrear as suas guerras. A palavra do Senhor vai falar que o rei Josafá, a partir do momento que ele vence aquela guerra através da adoração, ele fica 3 dias pegando os despojos da guerra. Ou seja, todo aquele armamento que ele tinha, ele ficou 3 dias pegando mais armamento ainda. E um detalhe, ele adorou, ele apenas adorou. Então uma dica para você: apenas adore o Senhor. Deixa o Senhor guerrear as suas guerras. Deixa o Senhor ir na sua frente. Deixa que o Senhor abra os teus olhos e você veja os anjos ao seu redor guerreando por você. Amém? Então eu quero te encorajar essa manhã a adorar ao Senhor como você nunca adorou. Uma adoração escandalosa, extravagante, assim como aquela mulher que derramou o guentro sobre os pés do Senhor, que você o adore escandalosamente. Não liga para quem está do seu lado, seja uma tocha do lado dessa pessoa que está aí, incendiando, incendiando, incendiando. Assim como eu disse lá no acampamento, um grande incêndio começa com um pequeno foco de fogo. Então seja esse pequeno foco de fogo aí no seu lugar, e você vai ver esse lugar totalmente incendiado pelo fogo do Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia, feche seus olhos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado por aquilo que já foi derramado, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor tem mais para derramar no nosso meio. Nós cremos que ainda há batismos para serem derramados. Nós cremos em novas línguas. Nós cremos em um lugar mais de intimidade com o Senhor. Nos leve a esse lugar, Senhor. Nós estamos rendidos aos teus pés. Nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Nós estamos na sombra do Onipotente, descansando, Senhor. Então nos leve a um lugar de intimidade, a um lugar mais profundo de adoração essa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos viver de glória em vitória diante da Tua presença. Em nome de Jesus, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Não vai. Eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Diga assim forte a sua voz, diga aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, E tira a força do fogo e faz o leão jejuar. o Deus que derruba As muralhas, o mistério faz
fontes em meio ao deserto. Ouça a voz, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, Faz o leão jejuar, você derruba as muralhas, é o mesmo que bradar no alto. Erga suas mãos, diga. Um caminho Aberto pelas ora bababababa chora labacei. Muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape. Diga aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, a estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto. Deus já Um caminho aberto pelas águas, faz chover. Muitas fontes em meio ao deserto. haverá. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Diga leão da tribo de Judá, leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, rei dos reis. Siga comigo, amém. Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para Sempre. Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Vai! Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. As nossas armas em Deus são poderosas. As nossas armas em Deus são poderosas para vencer todo principado, toda potestade, tudo aquilo que se levanta contra o nome do Senhor. Oh, rabachei cantararabaçô. Aonde estão o povo do Senhor? Aonde está a igreja do Senhor? Ei, rarabachou catararabababababachei. Seja cheio do Espírito Santo essa manhã, em o nome de Jesus. Oh, rabachei cantararabaçô. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Aleluia.
Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, na estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me toma, por mais pressão que seja a situação, o controle sempre está nas palmas de suas mãos. Diga: o choro dura. Choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Diga: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Não. O desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle na palma de suas mãos. O choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça,
as suas mãos ao mais alto. Todavia me alegrarei. Todavia me alegra. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem que o Senhor é poderoso? Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. O Senhor, Ele tem milagre para você, para sua família. Não tente explicar aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. E eu não estou só dizendo a respeito de coisas materiais, mas eu estou falando também a respeito de coisas espirituais. Não tente explicar, porque milagre não se explica, milagre se vive. O Senhor, Ele tem algo para derramar essa manhã sobre você, se você acreditar que Ele é poderoso, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele tem poder, todo o poder está sobre Ele, todo o poder está sobre o nome de Jesus, todo o poder está sobre o sangue de Jesus. Então eu convido você a cantar mais uma vez essa canção com toda a sua força. E ainda que a figueira não floresça, que não cheira na baixou, catará na bacê, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Só quero a Ti e nada mais, nada mais e nada além de Ti. Só quero a Ti, Deus, e nada mais, e nada mais, e nada além de Ti. Pois uma vez que eu coloquei, pega a sua voz, Os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. nada mais. Pois uma vez que eu coloquei, Os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. só quero a Ti. Nada além de Ti, só quero a Ti, e nada mais, nada além de Ti. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Vai! Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Mas a igreja no piscar de olhos. Mas a igreja
o Messias. Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua. Diga em breve, Jesus. Em breve, Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará, toda língua vai. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Yeshua, o Messias, ele vem nos buscar. Dê as boas-vindas ao Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Senhor. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te respeitamos, Espírito Santo. Nós ansiamos por ti, Senhor. Como os guardas anseiam pelo amanhecer, como o preso anseia pela liberdade, como a corça anseia pelas correntes das águas, Senhor. Nós ansiamos por ti, Senhor. Vem, Espírito Santo. Nós te adoramos, Senhor. Nós te queremos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Deus, Espírito Santo, nós te amamos, te damos honra, glória, louvor. És bem-vindo aqui, Senhor. Oh, ralaçou de mandaracai. Te amamos, Senhor. Araçora labaxou. Levante as suas mãos e adore. Deixa o Espírito Santo te encher nessa manhã. Deixa Ele te tomar. Deixa Ele tocar em você. Aleluia. Ele está aqui. O sobrenatural de Deus está aqui. Aleluia. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo, Santo.
força. Coloque força no seu canto agora. Força com toda a alma, com toda a força. E seja cheio do poder de Deus. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Te damos glória. Te damos glória. Te damos glória. Só as vozes agora. A beleza é do Senhor. Te adoro, Meu Senhor, Tu és digno. tu és digno. Te damos glória. Te damos glória. Glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno. Diga palavras de adoração ao Espírito Santo. Diga o quanto você o deseja. Diga o quanto você o anseia por Ele. O quanto você o adora. O quanto Ele representa para você. Aleluia. Aleluia. É o Aleluia. mais alto, Seu nome é maior. Seu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes. Seu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo. e o seu povo santo, sim ao Rei dos Reis, santo tu. Seja cheio do Espírito Santo. Receba o fogo do Espírito. Receba o fogo do Espírito. Receba. E adore o Senhor com a sua melhor salva de palmas. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Pode tomar o seu lugar. Quantos estão felizes? Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje nós fomos abastecidos com gasolina aditivada. Hoje o negócio está melhor. Nem gasolina aditivada, gasolina Podium. Acima da aditivada. Meu Deus do céu. Meu irmão. Agora. Aí, ó. Aleluia.
Ó, eu não sei, mas é acima da pódio, acima de tudo que nós temos aí. É o Dunamis, é verdade. Aleluia. Irmão, pegue isso que você recebeu hoje. Meu irmão, mastigue, desfrute. Não deixe que isso acabe aqui, porque o inimigo ele vai tentar colocar alguma coisa, alguma situação na sua vida, na sua casa, para tentar roubar aquilo que Deus colocou sobre você. Então, em nome de Jesus, que as preocupações da nossa vida, que as ansiedades da nossa vida não venham roubar a semente que o Senhor colocou no meu coração e no seu coração, amém? Queria agora falar um pouco a respeito da oferta, do dízimo. Aleluia. Rapidamente, se você não entende o que pode procurar um pastor, pastor Sérgio, eu, pastor Adilson, pastora Neide, pastora Andressa. Eu não entendo, pastor, a gente vai explicar para você como é que funciona, mas não faça se você não entende, tá bom? Não se sinta pressionado, não se sinta obrigado, porque o apóstolo Paulo vai falar que Deus ama aquele que dá com alegria. Então não se sinta pressionado, não, nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui unicamente para pregar o evangelho, e para isso também nós precisamos de recursos. Mas o nosso papel não é ficar cutucando, forçando você a fazer nada. É que o Senhor vai colocar no seu coração, e aí você vai dar o dízimo, amém? A palavra do Senhor em João 3,16, está escrito aqui, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele entregou o Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim como eu falei ontem, o Senhor, Ele é o primeiro em tudo. O Senhor é o primeiro no sacrifício, assim em Gênesis, a palavra do Senhor fala quando o homem peca, o Senhor, ele mata um animal e veste Adão e Eva. Então o Senhor é o primeiro em tudo, e Ele foi o primeiro em nos dar. Então nós, como forma de agradecimento, vamos entregar também algo a Ele, amém? Então eu quero te encorajar a entregar o seu dízimo, a sua oferta, amém? Posso orar por você? Glória a Deus, QR Code está aí, gasofilácio está aqui, amém? Feche seu olho no seu lugar. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de poder participar do seu culto, de sermos participantes na sua obra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado pessoas aqui fiéis, pessoas tão comprometidas em ajudar, em auxiliar naquilo que o Senhor tem para essa igreja. Então, Senhor, eu abençoo cada vida em nome de Jesus, Pai, que eles escolham 100 vezes mais, porque o Senhor é poderoso para isso. Em nome de Jesus, aplauda bem forte ao Senhor aí. Amém. Vem, 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 vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Fique à vontade para ofertar. Vem como em Pentecoste, ó, vem E enche-me de novo. Glória a Deus. Amém, queridos? Que bênção, que alegria. Gente, Deus está fazendo algo muito extraordinário. Ele é um Deus que tudo pode, e nada para Ele é tão difícil. Não existe nada que Deus não possa fazer. O Senhor tem uma aliança com a igreja, e Ele diz que aquele que cresce nele faria obras maiores, as que Ele fez, e obras maiores. O que nós ansiamos de todo o nosso coração é continuar aquilo que o Senhor Jesus começou, até o dia que Ele nos chamar, amém? Nós não queremos nada além daquilo que Ele também não quer. Então nós glorificamos o nome do Senhor por aquilo que Ele está fazendo. Gente, o Senhor tem derramado, e eu sei que é só o começo, é só o início, e nós estamos vivendo já algo muito precioso da parte de Deus. O Senhor tem derramado uma unção muito poderosa, um fogo do Espírito Santo, e é só o começo, tá?
Eu creio que isso vai tomar uma proporção tão grande no nosso meio que vai expandir. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Em nome de Jesus. Temos visitantes. Temos o Pedro, temos o Pedrinho, para dar uma diferenciada. O Pedro 1, o Pedro 2, amém? O Pedro, amém? Temos a querida, não, veio ontem, né? Hoje é a segunda vez já. Pela segunda vez, a irmã. Mas ontem teve as boas-vindas com brinde? Não? Então é hoje, no segundo dia. Aqui, ó, levanta a mão. Quem mais? Glória a Deus. Graças a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que mover que o Espírito Santo tem feito. Ele nos orienta a manter a chama acesa. Amém? É a nossa responsabilidade. Então, vamos pagar o preço juntos aí de oração, de busca, de consagração, porque é muito poderoso o que o Senhor está fazendo e fará. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, que luz é essa, parte 3? Vamos continuar falando sobre algo extremamente importante da parte de Deus, 100% bíblico, porque nós não estamos aqui nós estamos aqui, aliás, para entregar a mensagem sem nenhum tipo de diluição ou violação. A Bíblia diz que o arauto, aquele que entrega a mensagem, a vida dele está em risco, mas a mensagem não pode correr risco. Amém? Ele pode não voltar, mas a mensagem tem que chegar. Glória a Deus. E nós temos prezado muito por uma mensagem da parte de Deus para nós. E o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Ele tem derramado a sua graça e o seu poder. Então vamos lá. O texto base, Mateus capítulo 5, verso 14. Mateus 5, verso 14. Esse é o texto base da onde nós vamos partir aqui. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos entender aqui nessa manhã mais verdades espirituais. À medida que você vai ouvindo a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Você vai tendo o que nós chamamos de revelação no seu espírito da palavra. Tem palavras que muitas pessoas já ouviram milhares de vezes, mas tem aquele momento que aquela palavra vem e é como se fosse a primeira vez, aquilo explode. Explode como o haja de Deus lá no Gênesis, quando Deus disse, haja luz. Quando Deus disse, haja separação. Quando Deus começou a dizer, haja. Gente, olha o poder da palavra de Deus. Do nada, do zero, menos zero, menos milhares. O Senhor, Ele é Deus. Ele não precisa de nada. A Bíblia diz que Ele é tão poderoso que Ele colhe aonde Ele não plantou. Imagine, a nossa lei, ela é natural. A gente tem que colher para plantar. Mas Deus não. Até onde Ele não semeou, Ele colhe. Imagine a imensidão desse poder. Quão imensurável é o poder do nosso Deus. Amém? Então, Ele diz, no verso 14, o Senhor Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Preciosos irmãos, há um propósito com essa luz. O Senhor não é decorador de parede, de festa. O Senhor não tem um hobby de nos tornar luz. Simplesmente
não é um preciosismo da parte de Deus, é algo proposital. Existe um plano de Deus, um plano de salvação, de redenção. Tudo que Deus está fazendo, tudo que Ele faz, é para que a gente possa voltar para Ele, para que a gente possa, depois de termos recebido de Adão, agora possamos receber de Cristo, do Filho de Deus, e assim voltar para Deus. Então aquilo que a palavra vai nos dizer, ela tem um propósito com isso. Muitas pessoas, elas pensam ou entendem completamente errado o propósito de Deus. E nós precisamos entender que a luz de Deus em nós, ela tem um propósito de clarear, de levar luz, de levar entendimento, de levar compreensão, de dar direção. A luz no meio das trevas, é ela que vai dar direção. Aleluia. O único propósito, a única ligação, aliás, ligação não, desculpa gente, a única desculpa que nós temos em relação às trevas é se nós vamos ser luz lá. Quando nós chegamos aonde há trevas, as trevas que haviam naquele lugar, elas não podem existir mais. Inclusive, segundo a ciência, as trevas não existem. O que existe é a ausência da luz. Então, quando há trevas, é porque não há luz. Eu pergunto para você, o que é mais poderoso? A luz ou as trevas? As trevas não resistem à luz. Pode ser a treva, aquela escuridão, a pior de todas. Pode ser o maior breu, o maior apagão, a maior escuridão. Mas quando a luz chega, acabou aquela escuridão. Então o propósito de Deus é que essa luz, que primeiro é Ele, e agora essa luz vem a nós, e agora também comunica para nós essa mesma luz. Ela hospeda em nós essa luz, para que agora, aonde você chegar, essas trevas, elas deixem de existir. Amém? Não importa quanto há de trevas, não importa quanto há de pecado, de maldição, não importa quanto há de dificuldade, de problema, não importa o tamanho da muralha, o tamanho do gigante, não importa. O que importa é a luz em nós. O que importa é se há luz em nós ou não. Aleluia. Nós estamos numa série de mensagens que falam a respeito de arrependimento. Nós temos já alguns cultos falado sobre arrependimento, sobre a importância do arrependimento. Os cultos anteriores, nós trouxemos mensagens que trataram sobre arrependimento. Hoje, ainda falando de arrependimento, mas avançando um pouco no mesmo tema, nós vamos falar sobre o fruto do arrependimento. Nós vamos falar o que acontece depois do arrependimento, ou o que acontece com o arrependimento. Nós precisamos entender qual é o propósito dessa luz em nós, qual é o propósito dessa ativação em nós. O que ocorre quando uma semente ela é plantada? O que ocorre quando acontece o arrependimento em nós? São perguntas diferentes, mas elas fazem muito sentido. O Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, em Lucas, no capítulo 8, do verso 11 ao 15, o Senhor Jesus vai falar de 4 coisas que acontecem quando a semente é plantada. No verso 11, o Senhor Jesus diz assim: eis, portanto, o esclarecimento da parábola.
A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho, então, a primeira coisa que pode acontecer com a semente, vamos trocar a palavra semente por palavra de Deus, amém? Então, a primeira coisa que pode acontecer aonde a palavra de Deus é semeada, é plantada, é ouvida, é cair à beira do caminho. O Senhor Jesus, ele faz aqui uma analogia a 4 situações que podem ocorrer com essa semente. A primeira delas é cair à beira do caminho, e o Senhor vai nos explicar. E essas que caem, essa semente, essa palavra de Deus, que veio lá do coração de Deus, que veio do próprio Deus. Lembra do propósito? Que ela veio com um propósito. Imagine esta tão grandiosa preciosidade cair à beira do caminho. Jesus diz que isso é possível. E ele diz que são aqueles que ouvem a palavra, mas então chega o diabo e rouba a palavra do coração deles. Então a primeira possibilidade, quando uma pessoa ouve a palavra preciosa, a palavra de Deus. Quantos de nós já não disse: Senhor, fala comigo. Senhor, eu queria tanto ouvir a sua voz. Eu queria tanto ter um encontro, uma experiência com Deus. Tudo começa aqui, meus irmãos, quando a palavra de Deus é semeada. Tem muita gente esperando Deus em outro caminho. Tem muita gente batendo na porta errada atrás de Deus. Tem muita gente fantasiando um Deus que não existe. A forma que Deus ele vem comunicar conosco, falar conosco, a forma mais honesta, bíblica, genuína de Deus é através da sua palavra. Ele vai anunciar para nós a sua palavra. E aqui então a primeira situação, aquela semente, aquela palavra de Deus, ela cai na beira do caminho. Então vem o diabo e rouba do coração deles. Rouba a semente. Se o diabo gasta tanta energia, ou se ele tem o trabalho de fazer isso, é porque essa semente, concorda comigo? Ela faria algo extraordinário se ela não tivesse sido roubada. Imagine o que aquela palavra teria, o efeito que aquela palavra teria tido se ela não fosse roubada. Mas, infelizmente, o Senhor ele tem que nos alertar de uma forma real. Nós temos que saber os riscos que nós corremos. Nós temos que saber realmente, de fato, como nós devemos andar, como nós devemos crer e como nós devemos guardar a palavra. As que caíram sobre as rochas, a segunda situação, a semente que cai sobre rochas, simbolizam aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria. Elas ouvem a palavra e se alegram com a palavra. Nossa, isso é muito bom. Nós também nos alegramos quando vemos pessoas que se alegram quando escutam a palavra. Mas Jesus está dizendo que essas pessoas que naquele momento que receberam a palavra e se alegraram, Jesus está dizendo que não tinham raiz. E a sua fé, ela teve uma duração por um período pequeno. E elas desistem no tempo da provação. Isso aqui que nós estamos lendo, a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, isso é o Evangelho em sua essência. Mesmo depois de ter ouvido a palavra, você vai ser provado, você vai ser tentado. E o que você vai fazer nesse momento? Você vai resplandecer a luz do Senhor? Então, aquela pessoa não tinha raiz.
ela não estava firmada, ela não estava fundamentada, ela não estava realmente, ela teve aquele impulso por conta do poder de Deus, da palavra de Deus, que é incomparável. Não há nada igual que se compare à palavra de Deus. E realmente ela nos traz esperança, consolo. Ela nos mostra algo que pode mudar a nossa vida para sempre. Mas muitos ali, na primeira aprovação, elas desistem porque não tinham raiz. Elas creem por um período e desistem no momento da aprovação. No verso 14, a terceira situação que acontece: as que caem entre os espinhos. Elas significam aquelas pessoas que ouvem a palavra, ao seguirem seu caminho, elas são sufocadas pela ansiedade, pelas preocupações da vida, com as riquezas, os prazeres dessa vida, e não conseguem amadurecer. Ou seja, aquelas sementes ali, essas três situações que nós lemos aqui primeiramente, são sementes que caíram no coração de alguém e que não produziram fruto. E nós temos aqui a quarta situação, a quarta probabilidade, no verso 15: no entanto, as que caíram em boa terra são os que de bom coração. Agora, gente, observe, esse detalhe é muito importante. De bom coração e com sinceridade ouvem a palavra e entesouram. É outra palavra aqui extremamente importante. A pessoa, ela é sincera, ela recebe com o coração ansiando por Deus, ela recebe com sinceridade e ela entesoura, ela valoriza aquela palavra que ela recebeu como um tesouro precioso. Agora, outro detalhe extremamente importante no versículo 15: e com perseverança frutificam. Ou seja, não vai ser o que, irmãos? Não vai ser fácil. Aleluia. Então, o intuito da palavra de Deus, o intuito da palavra do Senhor, é que cada um de nós nos tornemos ramos frutíferos. Em Lucas do capítulo 3, no versículo 8, o profeta João, ele começa a pregar a mensagem de arrependimento. A partir do versículo 8, ele fala sobre, ele diz: produzi então frutos que demonstrem arrependimento. Então ele anuncia o evangelho, ele chama, ele faz uma convocação ao arrependimento, ele faz uma convocação ali geral, porque é para todo homem, não há acepção, não há alguém que não precisa se arrepender. Como nós já pregamos sobre o arrependimento e avançamos agora para o nível do fruto do arrependimento, então João aqui agora no verso 8, ele diz: então frutos produzam então frutos que demonstrem arrependimento. Então o arrependimento que acontece por causa da palavra, da semente que caiu no nosso coração, ela deve produzir em nós fruto de arrependimento. E ele continua dizendo: e não comeceis a dizer em vossos corações: Abraão é nosso pai. No nosso caso, como nós não somos judeus, acontece um pouco diferente. Na realidade, acontece a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Nós não temos a tradição da descendência ali sanguínea de Abraão,
Mas muitos de nós, quando escutam uma pregação de arrependimento, começa a falar, sabe o quê? Começa a murmurar, começa a ficar irado e começa a dizer assim: Deus sabe da minha vida, Deus conhece o meu coração. Ou seja, a pessoa começa a fazer um Deus para ele próprio. A pessoa, no momento que ouve a mensagem do arrependimento, ele endurece o coração e ele começa imediatamente a criar um Deus para si. Não um Deus de pau, de pedra, nem de gesso, mas começa a criar uma outra vertente de evangelho, que não é o evangelho de Cristo. Então a pessoa começa: não, Deus sabe do meu coração. Isso deveria nos causar medo e não deveria ser uma desculpa, porque todos nós compareceremos diante de Deus. Nós temos uma mensagem que está sendo preparada, o Senhor está nos dando graça, e logo logo ela vai vir por aí. Essa mensagem vai tratar do dia em que não haverá misericórdia. Olha o que Deus tem falado conosco. Nós estávamos orando, eu estava orando, buscando o Senhor, e Ele disse para mim, o Espírito Santo: comece a pregar sobre o dia em que não haverá misericórdia. Irmão, haverá um dia que não haverá misericórdia. Não haverá. A Bíblia diz que o juízo de Deus, o dia que esse juízo de Deus for executado, não haverá misericórdia. Existe um tempo em que essa misericórdia, ela está corrente para nós, ela está sendo oferecida. Jesus falou sobre isso. Procurai entrar pela porta estreita, porque a porta larga é a porta que a maioria das pessoas entram, mas é a porta que leva para o inferno. E a porta estreita é a porta do arrependimento, é a porta do evangelho, é a porta de Cristo. É a porta aonde nós temos que receber essa palavra como ela é. Entender que Deus é santo e a chamada que Ele faz para nós é a mesma. Assim como Ele é luz, Ele disse: vós sois a luz. Então, assim como Ele é santo, Ele diz: sejam santos como eu sou santo. Aleluia. Perceba que Deus, Ele carrega alguns atributos que Ele comunica conosco. Alguns não, mas alguns sim. A luz, o amor, a santidade. Então, não adianta querer falar que Jesus era Jesus. Não adianta, porque existem atributos de Deus que foram comunicados para nós. Ou seja, nós não temos desculpa. Aleluia. Nós não temos desculpa. O chamado para nós é mudança de vida. É fruto. Fruto é aquilo que as pessoas veem em nós. Aleluia. O chamado é para mudança de vida para nós. Fruto. Não adianta uma fé que só você acha que tem. Cadê o fruto? Amém? Então João, ele diz: então não digam que o Abraão é o vosso pai, pois eu asseguro para vocês que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E João diz assim: o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e jogada no fogo. Gente, o machado já está bem afiado, e ele já está assim, ó, encostado no pé da árvore. Então, o dia que esse machado ele vai acionar, vai depender do fruto da árvore. Amém? Esse é o contexto que nós temos aqui. Esse machado acionar ou não, porque o machado ele pode ser que ele não precise ser usado, caso haja fruto. Então, o nosso desejo deve ser que esse machado não precise ser usado em nós. Nós precisamos entender que devemos querer outro tipo de tratamento da parte de Deus.
A Bíblia fala de machado e poda. Eu prefiro a poda do que o machado. Amém? A Bíblia diz que aquela árvore que dá fruto, ela é aparada, ela é podada para que dê ainda mais fruto. Aleluia. Então ele diz no verso 10: e as multidões lhe rogavam. Eu estou tratando com o evangelho de Lucas pelo seguinte: Lucas traz um detalhe que os outros evangelhos não trazem. Lucas, ele fez questão de, como historiador, de como escritor do evangelho, tratar de detalhes extremamente importantes para nós. E Lucas, ele era gentil. Há uma grande probabilidade que ele tenha nascido ali em Antioquia. Então Lucas, o conhecimento que ele tinha, a visão que ele tinha de mundo era diferente da visão que o judeu tinha. Havia dois tipos de povos naquele tempo: o povo judeu e o povo pagão. Então havia dois povos: o povo judeu e o restante eram pagãos, os outros povos. Então tudo que estava fora da descendência judia eram pagãos. Então Lucas, ele era nascido num lugar onde havia o quê? Paganismo, idolatria, adoração a vários deuses, cultura greco-romana. Eles adoravam Apolo, adoravam Vênus, adoravam Diana, adoravam vários deuses, adoravam o imperador. O imperador, ele era adorado como Deus. Então Lucas vem de uma cultura onde havia templos, aonde parte do culto era a prostituição. A prostituição sempre fez parte do culto pagão. Olha que coisa tremenda. Lucas vem desse contexto. Lucas vem de um lugar onde ele precisava garantir que detalhes importantíssimos a respeito da conversão fossem comunicadas para nós. Aleluia! Então ele relata para nós o seguinte: a pergunta que foi feita pelas pessoas que ouviram a mensagem de João. E no verso 11 diz assim: diante do que João exortava, aliás, na parte B do verso 10, e as multidões, parte B não, verso 10 mesmo, eu pulei aqui. E as multidões lhe rogavam. Esse detalhe é muito importante. O detalhe é onde as pessoas procuram João e rogam a ele. Rogar dá para nós uma conotação de uma ênfase em querer algo. Você pedir simplesmente: ô pastora Sil, empresta seu celular para mim. Agora imagine eu chegar e falar: pastora Sil, por favor, eu te rogo, eu preciso que você me empreste o celular. Entendam o peso que existiu, o que aconteceu ali naquele momento. Eles procuraram João, eles acabaram de ouvir a mensagem do arrependimento. Inclusive, se você ler os textos anteriores, é uma mensagem forte, é uma mensagem: raça de víboras, até quando vocês vão fugir da ira vindoura? João fala sobre a ira e começa a falar: arrependei-vos, produzam fruto de arrependimento, o machado está posto. João estava ali fazendo o quê? Preparando o caminho para o Cristo, o Messias. Então ali, quando João termina de pregar, eles dizem: o que devemos então fazer? Eles querem saber agora o que eles deveriam fazer, como eles deveriam sair dali e viver. Para nós, como nós devemos sair de um culto, como nós devemos sair de cada encontro com Deus? Nós temos que sair muito melhor do que saímos ontem. Nós temos que sair muito melhor do que saímos
há 2 cultos atrás. Porque nós precisamos estar cada vez mais próximo de Deus. Então, o que vai dizer se eu tenho me aproximado de Deus é aquilo que eu faço quando eu saio dos meus encontros com Deus. Aleluia. Cada encontro que eu tenho, depois o que eu faço. Então aqui eles rogam o que devemos então fazer. Eles não sabiam. João pregou, arrependam-se, mas você concorda que cada um tem uma situação diferente? Sim ou não? Tem gente que tem mágoa, tem gente que não. Tem gente que tem avareza no coração, tem gente que não. Tem gente que tem orgulho, uns mais, outros um pouco menos. Aleluia. Tem gente que mente e não fica nem vermelho. O que precisa acontecer com o mentiroso? O que precisa acontecer com o adúltero? Percebe que pecado tem RG, CPF, nome e endereço? Percebe que pecado precisa ser tratado de uma forma cirúrgica? Cada um tem uma situação diferente. O apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, não precisa abrir, não precisa projetar, só estou mencionando no capítulo 4, ele vai falar: aquele que roubava, não roube mais, antes comece a trabalhar, para que tenha com que dividir com aquele que precisa. Aleluia. Aquele que mente, não minta mais. Aquele que batia na mulher, aquela mulher que enfrentava o marido, que provocava, aquele filho que era arrogante, que era rebelde, que o pai falava não faça, aí ele fazia, vezes 2, vezes 3. Amém? Então, cada um tem uma situação que precisa mudar na vida. Que era amaziado tem que fazer o quê? Quem era amaziado tem que casar. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que, quem mais? Aquele que comprava e não pagava tem que fazer o quê? Tem que passar aquele que dava um jeitinho brasileiro no imposto de renda tem que fazer o quê? Tem coisas, detalhes que nós precisamos entender que é muito sério a nossa relação com Deus. E tem detalhes que são pequenos, que a gente precisa entender. A gente precisa entender. Irmãos, se você entender e se você mudar, se você resolver o teu coração com Deus, ninguém te segura. Se você resolver de fato, diante do Senhor, se houver essa frutificação, se houver uma resposta da sua parte a essa palavra, através de atitudes, ninguém te segura, ninguém. Sabe, você vai ser cheio do Espírito. Peraí, estou pulando, estou avançando. Vamos lá. Então João diz assim, diante do que João os exortava, e João começa a dizer para cada um ali. João falou assim, a primeira coisa que João fala sobre generosidade: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem nenhuma. Então, ele começa a dizer ali: passem a ser mais generosos, passem a perceber uma pessoa aflita do teu lado. Amém? Comecem a ter um coração generoso. E o que possui, o que comer, reparta com quem não tem o que comer. E chegaram inclusive alguns publicanos para ser batizados. Publicanos eram cobradores de impostos, pessoas do estado. Zaqueu, por exemplo, era um publicano, que roubava inclusive. Quem lembra dessa história de Zaqueu? E chegaram os publicanos e perguntaram: como devemos proceder? Agora os publicanos, aquele primeiro grupo, João falou: olha, sejam generosos.
era onde eles precisavam ser tratados, era onde eles precisavam mudar. Chega o grupo de publicanos e João diz assim: e João lhes respondeu: não deveis exigir nada além do que é vosso, do que é prescrito, do que está proposto. Ou seja, vocês são injustos. Comecem a ser o quê? Justos nos negócios. Amém, queridos? É melhor não ter nada, irmão. A Bíblia diz que mais vale um bocado seco do que uma mesa cheia de intriga. Glória a Deus. Nós precisamos entender que quando Deus acha fidelidade em nós, quando Deus vê sinceridade, quando Deus vê mudança, fruto, meu irmão, você não precisa se preocupar, porque Deus é fiel e Ele tem promessas, Ele tem princípios para abençoar aqueles que são dele. Então você não precisa ajudar Deus, amém? Você só precisa ser fiel, você só precisa mudar de vida, você precisa se tornar amigo de Deus, você precisa terminar a inimizade que é causada por causa do pecado. Então ele diz, e João lhes diz: não exijam além daquilo que está prescrito. Então um grupo de soldados, agora alguns soldados chegaram até João. Olha que interessante. Percebam que cada situação é uma situação. Cada grupo de pessoas ali, eles tinham uma situação diferente um do outro. E quanto a nós, perguntaram para João, o que devemos fazer? E ele os orientou: com ninguém cometam extorsões. Usar de autoridade para abusar daquelas pessoas, cidadãos comuns. Amém? Sejam honestos, sejam justos. Vocês não devem extorquir nada de ninguém. Nem denuncieis falsamente, mentira, usar de autoridade. A pessoa, ela não cometeu crime nenhum e ele não cometeu, porque diante do magistrado, aquilo que o que tem autoridade está falando é o que vai valer, sim ou não? Até que se prove o contrário, sim ou não? Então o que João está falando? Vocês têm que ser justos, verdadeiros. Vocês têm que aplicar a lei. Sim, vocês vão aplicar a lei, mas de uma forma justa. Se não é, não é. Se é, é. E João também, além de falar para eles sobre extorsões, falso testemunho, mentir sobre pessoas, João ainda fala para eles: e contentem-se com o vosso próprio salário. Aleluia. Então João está falando aqui a respeito de dinheiro. Não use da autoridade para tirar vantagem, para extorquir, para mentir, porque isso é pecado. Eles tinham que se arrepender. Sobre o que nós estamos falando aqui? Sobre arrependimento, sim ou não? Então eles tinham que se arrepender disso. E eles tinham que passar a produzir agora o quê? Eles tinham que sair dali diferentes. Aleluia. E no verso 15, a esta altura as pessoas estavam em grande expectativa, imaginando em seus corações se porventura João seria o Cristo. Então João esclareceu a todos: eu de fato vos batizo com água, entretanto chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João, ele deixa bem claro: eu não sou Cristo, mas eu quero levá-los a Ele. Aleluia! Então, aquelas indagações, aquelas perguntas, e agora uma resposta muito importante de alguém que estava ali conduzindo as pessoas, preparando o caminho daquelas pessoas, preparando o caminho de Cristo.
sobre a vida para aquelas pessoas, para aqueles povos, todos os que iam ouvir João. Aleluia. Queridos, João no capítulo 14. João no capítulo 14. Lembrando que nós estamos falando sobre a luz de Deus em nós. A palavra que é ouvida, a palavra que produz arrependimento, a palavra que produz fruto de arrependimento. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 21, Ele vai falar sobre algo muito importante a respeito da sua palavra, a respeito daqueles que querem segui-lo, a respeito daqueles que valorizam a sua palavra. E ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Nunca diga nunca diga de uma forma vã que você ama a Deus sem antes olhar para você e ver se você tem guardado a palavra de Deus. Porque Jesus está dizendo que aquele que guarda, aquele que tem os mandamentos, as palavras de Jesus, e obedece a eles, esse é o que ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Aleluia. Percebe que Jesus agora está vindo ao nosso encontro. João preparou o caminho. João anunciou a mensagem de arrependimento, a mensagem aonde nós devemos ouvir, nos arrepender, produzir fruto. Agora Jesus está vindo ao nosso encontro, porque o caminho já foi preparado. O caminho acaba de ser preparado, agora Jesus está vindo. E Ele está vindo procurar algo em nós. Jesus, Ele está vindo, e a conexão que vai dizer para Ele se Ele vai fazer a sua obra em nós, é se a palavra dele está em nós ou não. Aleluia. Então ele diz que aquele, vou ler mais uma vez o verso 21, para você não achar que eu saí de uma mensagem para outra. Aleluia. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, ou seja, aquele que recebeu a palavra, está produzindo fruto, está perseverando. Aleluia. Está perseverando. Esse é o que me ama. Quando você vai lá em Êxodo 20, você tem os 10 mandamentos. Quando Jesus ele começa o seu ministério, ele resume os 10 mandamentos em 2. E ele diz: amarás o Senhor teu Deus, primeira coisa, e o seu próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, você tem cumprido o quê? Cumprido o quê? Toda a lei. Agora, avançando no conhecimento de Cristo, sobre o propósito da palavra em nós, a palavra de Deus em nós, ela vai mostrar o nosso amor por Deus. Perceba que o nosso amor por Deus não é um sentimento. O nosso amor por Deus não é um arrepio. O nosso amor por Deus é quando nós guardamos a sua palavra. Aleluia. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Esses dias eu chorei muito ouvindo um testemunho de um missionário. Missionário que já era avançado em idade. E uma outra missionária da escola, que é uma das responsáveis pela Jocum, que é uma agência missionária, que nós temos conhecimento também, de muitas pessoas que são de lá, conhecemos, eles inclusive recentemente fizeram um trabalho extraordinário lá no sul, lá na cidade de Encantado. Tanto crianças
que estão na escola missionária, como missionários que estão se preparando para o campo missionário, fizeram um trabalho extraordinário. Evangelismo, ações sociais, enfim. E se preparando para gastar a vida em favor do Evangelho. E essa história que mexeu comigo, esse senhor, já avançado em idade, ele sofreu muito por causa do Evangelho. Ele foi torturado por causa do Evangelho. Ele foi torturado ao ponto de ficar em um buraco, de joelho, durante meses, sem comer. Davam ali coisas da pior qualidade que você imagina ali para ele comer, para ele beber. E ele ali, imagine uma pessoa acorrentada, presa naquele lugar, numa posição que ele não pode trocar, fazendo suas necessidades, urinando, e ali sendo torturado, para que ele negasse a sua fé. E toda vez ia alguém lá, dos torturadores, e dava a chance para ele negar, desistir da fé dele. E toda vez que alguém chegava lá e falava para ele, e hoje ele vai desistir, hoje ele vai negar a fé, chegavam para ele e ele respondia com aquela parte daquele hino: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A resposta dele era essa. Aí eles voltavam irados e não dava. Ele sai de lá, ele conta experiências. Essa mulher, essa irmã que foi ter com ele, ela não consegue descrever o nível de glória de Deus que estava sobre a vida daquele homem. Ela diz que quando entrou no lugar que aquele homem estava, ela diz que a atmosfera que tomou conta daquele lugar, sem palavra, gente, sem palavra digamos, de efeito, coisa parecida. Ele já estava idoso, provavelmente já devia estar com a sua visão fraca, a sua audição fraca. Ela disse que sem palavra alguma, ela disse que a atmosfera que tomou conta daquele lugar era algo tão precioso, era algo tão indizível, que ela sai dali completamente impactada pelo poder do Evangelho. Nós cantamos muitas canções, e como por exemplo aquela, o que João viu. Tem um hino muito antigo, né? João viu milhares e milhares de... Nós cantamos muitos louvores, canções que falam o que Ezequiel viu, o que Daniel viu, o que João viu, o que Paulo viu. Eu também quero ver. Irmãos, você quer ver? Olha só o segredo aqui nas Escrituras. Eu vou ler mais uma vez o 21. Lembra que eu falei da revelação? Que você começa a ter aquela revelação do Espírito Santo na sua vida. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Essa revelação, ela trata da glória de Deus. Quando Jesus se revela, é o que Paulo viu no caminho de Damasco. Quando Jesus se revela, é o que João viu. Quando Jesus se revela, e essa revelação ela vem a partir de um coração que guarda a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um tesouro. Então perguntou-lhe Judas: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Olha Judas, Senhor, por que o Senhor não vai se revelar para todo mundo?
somente para nós. Jesus diz, respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele morada. Levante a sua mão direita e diga: eu sou morada de Deus. Aleluia. Eu libero isso sobre a sua vida, irmão. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. No 24 ele diz: quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E a palavra que vos estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. O Pai enviou Jesus. Jesus enviou a igreja. Aleluia. O Pai enviou Jesus. Jesus enviou a igreja debaixo do poder e da unção do Espírito Santo. A palavra de Deus do Salmo 119, no verso 105, ela diz, o salmista Davi, cheio do Espírito Santo, profetizando a respeito do Messias, a respeito daquilo que havia de acontecer, daquilo que também já estava acontecendo com ele. Ele diz: lâmpada para os meus pés, Senhor, é a sua palavra, e luz para o meu caminho. Irmão, se você guardar a palavra, você não vai se perder. Se perde aquelas pessoas que não guardam a palavra. Para de dar desculpa, irmão. Sabe, aquele pensamento de autocomiseração, que as pessoas pensam que agrada a Deus. Eu não tenho faculdade, eu não tenho estudo. Gente, para com isso. A palavra de Deus é para quem é simples de coração. A palavra de Deus não é para orgulhoso, a palavra de Deus é para simples. Não estou falando de poder aquisitivo. Não estou falando de ter dinheiro ou não ter. Eu estou falando de jogar as desculpas fora e falar: eu quero a tua palavra, Senhor. Porque o que nos norteia, o que nos ilumina, o que luz é essa, parte 3, é exatamente isso, é a palavra de Deus em nós. Quando Jesus fala: vocês são a luz do mundo, aqui Jesus está mostrando no detalhe como que isso se daria conosco. Através da sua palavra em nós. Obediência, fruto, sem ficar dando desculpa. O problema de muita gente é ficar dando desculpa. Nós temos que nos humilhar na presença do Senhor. Nós temos que abrir a nossa defesa, parar de ficar endurecendo, se armando diante de Deus e falar: Senhor, o problema sou eu mesmo. O dia que você fizer isso e se jogar nos pés de Jesus, se sujeitar a Deus, entender que ninguém é culpado, e sim você. Não foi seu pai que não teve condições, não foi sua mãe. Talvez você realmente, eu não estou desfazendo a sua dor, não. Tem pessoas que foram abandonadas, tem pessoas que têm uma história muito triste, muito de abandono, de traição, de rejeição. Mas diante do Senhor, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós precisamos entender que nós não somos inocentes, nós somos culpados. E tudo de ruim que acontece na vida de uma pessoa é fruto do pecado. Enquanto uma pessoa ela fica se fazendo de vítima, ela não se arrepende, ela se torna cada vez mais amargurada, e isso coloca essa pessoa cada vez mais longe de ser luz, de conhecer Jesus, de encontrar Jesus.
ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. A palavra de Deus diz que o Senhor viria e nos encheria do Espírito Santo. No mesmo texto do Evangelho de João, no capítulo 14, aleluia, no verso 16, Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Perceba que o mundo não pode receber o Espírito Santo, mas aqueles que ouvem a palavra do Senhor e guardam a sua palavra. O Senhor Jesus tem essa promessa, Ele tem essa obra por fazer na nossa vida. O Espírito Santo, irmãos, Ele não é uma opção no cristianismo. Ele é caso de vida ou de morte. No cristianismo não existe uma opção de ter o Espírito Santo ou não, porque a Bíblia diz que quem não tem o Espírito, esse tal não é de Cristo. Aleluia. Então, uma vez que você recebeu a palavra, uma vez que você agora está disposto a produzir fruto, então você também deve estar disposto agora a receber o Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos.